Olá, pessoal, mais um podcast Pode Falar com Eli Naim, mais do que especial. Estamos terminando o ano de 2023 e a gente tem um prazer de receber, o nome dela é Camila Costa, só que é mais conhecido, como ela mesma disse, Mila Costa nas redes sociais, em seu trabalho. Ela é cartomante, vai poder falar para a gente um pouco sobre algumas coisas de 2023 e, lógico, a gente vai perguntar também da onde surgiu esse grande interesse e esse dom, podemos dizer assim. Com certeza que Papai do Céu proporcionou para ela. Camila, mas que agora parou, vai ser Mila. Pode deixar que agora é tudo Mila. Eu sempre falo aqui em todos os nossos podcasts, é indolor, não dói, é rápido, você vai ver que vai passar muito rápido e não tem roteiro, é bate-papo, fica tranquila, que é isso que a gente quer mostrar, é o que as pessoas gostam. Eu não sei como que dá certo esse podcast, porque as pessoas acabam gostando desse gordinho que tá aqui e aí os entrevistados vêm e fica super bacana. Obrigado por você estar aqui. Eu gostaria de agradecer o convite, estou muito feliz em poder participar. E vamos ver o que o tarô tem para dizer pra gente aí. Vamos sim. Para 2024. Primeiro, antes da gente falar um pouco do tarô, de tudo, quero falar um pouco da Mila. A Mila casada com quem? Filha de quem? A pessoa física Mila. Pra gente conhecer um pouquinho também. Fala um pouquinho de como surgiu a ideia e um pouquinho da pessoa, da Mila pessoa. Sim, interessante assim que a minha família, a minha criação foi toda dentro da Igreja Católica, né? Meu pai já desencarnou, mas ele era bem ativo na igreja, ele era ministro da Eucaristia, minha mãe também, sempre a família muito católica. E eu nunca tive contato com ninguém, nenhuma cartomante, nem conhecimento, o estereótipo de uma cartomante, mas desde pequena eu sonhava com as cartas e brincava e botava uma luz vermelha no quarto. Então, abria, né, o baralho convencional, pegava e fingia que estava jogando. Então, acho que foi uma coisa assim Que você já nasceu com isso. Sim, eu acredito que eu vim de outras vidas com essa missão. Com essa missão, exatamente. Acho que a palavra certa é essa, missão. Então, começou desde cedo. Existem alguns comentários ou algumas opiniões do medo. As pessoas ficam com medo, muitas das vezes. Sim. E outras acabam marginalizando. Sim, muito. Que é muito ruim. Então, esse podcast também é uma oportunidade pra gente, e eu falo por mim mesmo, tá? Tô te falando por experiência própria. Eu nunca me aprofundei, eu nunca conheci, então eu nunca julguei, porque eu acho que julgar é errado, mas eu também nunca me interessei. A verdade é essa. Mas, infelizmente, a maioria das pessoas ela já tem um preconceito concebido antes mesmo de conhecer. Mas também existem maus profissionais que acabam ajudando que essa opinião do cidadão, da pessoa comum, tem. Então, eu queria primeiro que você explicasse, desse a sua opinião, se realmente o que eu falei está certo. Não, tá por certíssimo. favor. Tá certíssimo. O tarô, ele além de ser um oráculo, né, ele é uma ferramenta de autoconhecimento, de evolução. Então, ele é utilizado tanto terapeuticamente, inclusive alguns psicanalistas que seguem a linha de Jung trabalham, né, traz questões do inconsciente coletivo e do nosso próprio inconsciente para a consciência, para ser abordada nas consultas. Então, ele é um estudo muito profundo, ele é muito mais, assim, ele é um oráculo muito potente, mas ele é muito mais, assim, ele é uma ferramenta de cura, de autoconhecimento, de evolução. Então, é algo, assim, que eu considero sagrado,
que, infelizmente, algumas pessoas acabam realmente, como você falou. Denegrindo o trabalho de quem faz as coisas corretas. Exatamente. E aí a gente tem um grande problema no nosso país. Não adianta 10 fazendo o trabalho direito. Se tem um fazendo errado, Sim. acaba atrapalhando o serviço dos outros 10 que estão ali fazendo o seu trabalho, fazendo a sua missão. Então isso é muito ruim, né? Para vocês, acredito eu. Sim, é exatamente isso que você falou, porque é um trabalho assim de aonde eu vou, eu falo, né? Qual a sua profissão? Eu sou oraculista, eu sou cartomante, eu sou, né? Justamente para ir, porque as pessoas também, que geralmente que trabalham com oráculos ou com algum tipo de que não seja um oráculo, mas que seja mais místico, acaba também se retraindo, né? Acaba não divulgando verdade. muito Isso é verdade. né? Por conta do julgamento social e tudo isso. Então, acho que é um trabalho também que depende tanto de mostrar ética no trabalho, de não criar fórmulas mágicas, que nada disso Que atrapalha. né? Atrapalha os bons profissionais, infelizmente. Exatamente. Me tira uma dúvida, só até para a gente avançar em algumas curiosidades. Essa questão de religiosidade, você falou que você viveu num ambiente católico, né? Sim. Sua mãe, seus pais. Eu também vivi num ambiente católico e ainda vivo. Porém, eu tenho uma maneira de agir diferente, né? Eu acredito que só Deus salva, só Deus cura. Tenho um carinho, uma gratidão pela senhora. Procuro tratar bem as pessoas. Essa é a minha religião. Então, por exemplo, eu vou ao culto na segunda igreja batista e vou à missa. Eu sempre brinco, enquanto o padre não me expulsar e o pastor não me expulsar, eu vou nos dois. Eu penso assim também. Porque o que é bom entra e fica. O que não é bom entra e sai e vai embora. Exatamente. Eu penso assim, qual a divergência da religião, por exemplo, para a questão mística, a questão do tarô? Existe alguma coisa que impede? Lógico, por exemplo, religião católica, que é uma religião mais firme, não acredita, etc e tal. Sim. Mas eu conheço casos de pessoas que acreditam em Deus, sabem da existência de um ser maior, né, o que criou todo mundo, mas que tem lado místico. Sim. Eu conheço várias pessoas que a questão do espiritismo, a questão várias religiões que sabem discernir um pouco isso. Então, sim. Qual foi a sua dificuldade? Você falou por causa desse meio católico aí, né? Eu fugi muito tempo dessa questão espiritual por conta da doutrina católica mesmo, né? Por causa dos seus pais, você não queria afetar ali e por conta, acho que também de toda a crença, né? Que a gente acaba levando aquela doutrina como uma verdade absoluta, quando você está muito inserido dentro dela. Que é o caso dos seus pais, né? Isso, e era o meu caso também, mas não teve como fugir, né? Eu tive períodos na minha vida de clarividência, clareaudiência, então, assim, eu não tive como fugir dessa questão mais de viver a minha espiritualidade, né? Depois, até inclusive quando eu decidi buscar, hoje eu sou de uma família que é umbandista e candomblessista. E quando eu decidi buscar essa espiritualidade, as coisas até se acalmaram mais, assim. Acho que foi mais, assim, para me botar no caminho. Botar no seu eixo. Porque, na verdade, é a sua verdade. Né? Você não podia viver a verdade Por mais amor que sinta seus pais, a gente tem que cada um viver a sua verdade. Você tentou, pelo que você está falando, você falou que nesse início aí houve. Acho que os pais têm o dever, sim, de tentar ensinar seus filhos. Eu, particularmente, faço isso. Mas o ser humano, ele tem o livre-arbítrio. Deus permitiu isso. Então, o seu desejo é seu desejo. Não tem jeito. Exatamente. E é a sua verdade. Acho que isso que é
Eu acredito você tá numa assim, missão. cada um tem uma missão em um Uma determinado missão. lugar, Exatamente. né? Isso aí eu creio E muito. quem segrega somos nós. A espiritualidade, ela... E aí eu posso falar, esse para mim deve ser o principal fator seu. Você acredita que você tem sua missão, então você tá atrás da sua missão. Sim, com certeza. É isso aí. Vamos abrir. Vamos lá. Temos muitas curiosidades. Uma das coisas, você vai abrindo, mas eu vou perguntando aqui, rapidinho. Aquele estigma, que fulano vai ganhar na Mega Sena, fulano morre esse ano, ciclano. Gente, isso é exatamente o que a gente falou anteriormente. É o mal profissional que acaba atrapalhando os serviços de bons profissionais. Sim. Porque se o profissional soubesse quem ganhar na Mega Sena, ele ganhava na Mega Sena, né? E não perdia tempo nem de trabalhar nem de fazer nada. É viver comendo, Adivinhar o passeando a número vida da inteira. Mega Então, Sena. vamos lá. Não atrapalha profissionais como a Mila trabalhar. Como funciona, Mila? Se você puder ir... Explicando, né? Até para que as pessoas... Essa é uma oportunidade de tirar o preconceito, de tirar esse estigma do trabalho que vocês fazem, da sua missão. Sim. Pode tirar. Assim, durante a consulta, né, eu Quer que eu procuro... Botar para cá para não te atrapalhar aí? Acho melhor. Aqui, pronto. Obrigada. Depois a gente... Isso. Eu procuro não julgar, né, as perguntas, por conta que cada um tem as suas angústias, cada um tem as suas questões, mas dentro da minha consulta eu tenho uma ética que eu não falo da vida dos outros, né? Falar da A não vida ser- da pessoa. Exatamente, a não ser que seja algo que interfira especificamente Na vida do cliente. consulente, Do- exatamente. Mas só por questão de curiosidade. Será que fulano... Vai ficar com o Beltrano, sei lá. será? Não. Aí não. Me tira uma dúvida. Existe a questão da consulta da pessoa física, né? Que a gente fala, né? Sim. Que é o seu caso. Você atende única e exclusivamente para atender a angústia daquele paciente. Em alguns casos, se é uma pessoa diretamente ligada ao paciente, abre-se uma exceção, como você está falando. A questão genérica também é utilizado, por exemplo, não estou falando de que o Brasil o mundo vai vir à Terra, aquelas historiadas todas que a gente ouve. Mas um contexto genérico, geral, por exemplo, da nossa cidade. Isso é possível também? Sim. Saber vou dar um exemplo, se a gente vai passar um ano mais conturbado, menos conturbado, saber se o nosso município tem tendência... Estou dando um exemplo pequeno, mas se tem uma tendência de um ano que tenha mais facilidade para a população como um todo, não facilidade de ganho pessoal, mas de ganho geral. Coletivo, né? De forma coletiva. Do próprio país mesmo. Por exemplo, em relação à questão de saúde, a gente viveu um período muito ruim, né? A pandemia foi um boom. Então, basicamente, queria entender, pode também? Sim, a cartomante faz certeza. isso também? Não é só exclusivo, né? Quando se fala de maneira ampla, aí sim pode falar Sim, abertamente? a gente consegue tanto fazer individualmente. Se você quiser aproveitar e fazer alguma pergunta específica, Vamos fazer. a gente pode também, e de forma coletiva também. Eu costumo dizer que quanto mais específica a pergunta, mais específica a resposta. Né? Quando a pergunta é mais aberta, assim, o tarô geralmente vai dizer o que ele considera mais importante. Divisão, ó. Talvez Mas a não gente pode seja começar com essa mais ampla, que enquanto isso eu já vou pensar na minha sua, mais né? específica. Pode ser? Claro. Eu sou honesto, aqui é a verdade em primeiro lugar, como dizia Nelson Nair. Eu queria falar sobre campos, sobre como vai ser o ano que vem. Se vai ser um ano mais tranquilo, se vai ser um ano mais agitado. Isso era a minha pergunta. Aí eu vou pensar aqui, tá todo mundo... Vamos lá. Então, qual a pergunta? Se nós teremos um ano agitado
ano que vem na nossa cidade. Ou seja, um ano mais calmo. Eu posso considerar esse ano um ano calmo, no sentido geral. Ou um ano mais agitado? Agitado, como assim, você me diz? Politicamente falando. Vamos lá, se a gente vai ter um ano calmo ou se vai ter um ano bastante agitado. Sim. Não é quem ganha e quem perde, é só para entender se vai estar todo mundo calmo ou se o negócio vai estar Estarão mais. as energias, É né? exatamente como vai estar as Conflitantes. energias. Isso, é exatamente isso. Rapaz, a cara da carta do meio ali, eu já vi que o negócio não tá legal. É, exatamente. Olha, vai ser um ano que vai ser próspero. Vai ser próspero, vai trazer conclusões de questões que estavam em andamento, que vão se concretizar agora, no próximo ano. Então, vai trazer bastante prosperidade para a cidade. Porém, vai ter bastante conflito, sim, conflito de ideais, conflito de. Vai ser tumultuado. Mas vai ser preciso trabalhar aí a questão da racionalidade, da inteligência emocional, da estratégia, ter esse foco bem claro na questão mental, né? Não deixar o emocional, os ânimos, questão geralmente da polaridade, né? Tentar trabalhar aí o caminho da comunicação também, que o As de Espadas fala muito também sobre a comunicação, de se abrir para o diálogo, vai ser bem importante. Ótimo. Quem. Vamos torcer. Doutora, existe. Só pergunta de curiosidade para quem tá agora a fim de querer entender isso aí. Sim. São sempre retiradas o mesmo número de cartas? Não. Independente da pergunta? Ou isso do seu dom de saber a hora de quantidade de cartas? Por exemplo, você tirou 3 cartas para poder dar essa determinada resposta, essa determinada angústia. Uhum. Nem sempre é o mesmo número de cartas, depende da pergunta. Geralmente, quando é uma consulta mais dinâmica, eu tiro as 3 cartas. E quando são perguntas mais específicas, mas Sim. quando eu faço uma análise, o que o tarot tem para dizer para você, por exemplo, eu já abro uma mandala, uma carta, um jogo diferente. Entendi. Saúde, vou perguntar. Para A você. minha. Mentaliza enquanto eu embaralho as suas questões, assim, que te aflige, né? Principalmente emocionalmente. E a curiosidade? Vamos lá. Fala pra mim. Vou te dar uma notícia. Tem que se cuidar. Fala pra mim. Fala.
Não, realmente, o tarot tá dizendo o seguinte, existe, não saiu nada especificamente de alguma comorbidade prevista, né? O conselho é como se você tivesse com muita energia e muitas questões acontecendo, um turbilhão, digamos assim, dentro de você. Exatamente. Né? Um turbilhão que é com muita velocidade, como se você não estivesse conseguindo administrar. Acumulando muita coisa. E que isso pode trazer alguma comorbidade em si, é isso? Sim, né? Ainda não tem nada vislumbrado, digamos assim, específico. Mas pede para você observar essas questões, né? Trabalhar a serenidade, inclusive nessa carta que pede para você fazer as pausas necessárias, né? Que é hora de você parar de Parar um pouco. Parar um pouco. E essa carta aqui confirma, né? É hora porque assim, quando a gente não para, a vida dá um jeito de parar a gente, de mostrar pra gente, assim, tem que parar. O que precisa ser feito, qual área da vida precisa ser priorizada, se aquilo que eu tô dando prioridade hoje me leva em direção à minha felicidade ou não. Então, tá muito voltado para essas reflexões de pausa e redirecionamento. Dinheiro. Dinheiro. Tem que perguntar. Eu sou empresário, empreendedor. Não que eu sou consumista, mas eu quero saber. Então, pensa... Sobre a questão financeira. Vou né? Pensar. Pensa aí de forma mais específica. Prosperidade. Olha, vai ser um ano próspero para você. Vem prosperidade, mas vai precisar evitar, entender assim, quais conflitos vale a pena, quais lutas, quais empreendimentos, digamos assim, né? Aonde você vai colocar sua energia, né? Ficar de olho também à sua volta, as pessoas que estão ao seu redor, se estão te apoiando, estão competindo, e evitar conflito e escolher muito bem aonde você vai depositar sua energia, né? Qual luta que você vai querer entrar. Esse é um conselho do tarô. E o outro conselho é que você não deixe de se esforçar, porque às vezes, quando chega nessa parte mais conflituosa, a gente dá aquela desanimada, né? Então, para que você não deixe de se esforçar, continuar se esforçando, tudo que você decidiu fazer, que você se empenhe tanto em conhecimento quanto em estar presente, né? Botar sua presença no trabalho para que as coisas, porque vai acontecer. Essa carta aqui, inclusive, é o fechamento de ciclo para que essa aconteça, né? Para chegar à prosperidade. Antes de eu fazer mais uma pergunta, eu acho que você falou uma palavra, você repetiu essa palavra umas 3 ou 4 vezes. Conselho. Conselho é uma coisa. Sim. A palavra muito forte, inclusive. Sim. Adivinhar é outra. São completamente divergentes de uma pessoa. Aqui eu estou aconselhando algo para que aquilo que eu estou nas cartas possivelmente aconteça. É como se fosse o que você falou 3 vezes. É um conselho para te dar um norte. Sim. A questão do... Eu queria que você tirasse dúvidas, essa não é nem para mim, é para as pessoas também. O que caracteriza... o estigma que muitas vezes se dá é de que é uma adivinhação.
explica pra gente, é adivinhar mesmo? Eu queria que você... Porque essa palavra conselho tumultuou um pouco a minha cabeça, né? positivamente, tá? Tá. Foi bem bacana você entrar nesse assunto, porque às vezes, vamos supor que a pergunta tivesse sido se você ia conseguir comprar aquela casa, né? Ah, vou comprar, vou conseguir fechar esse negócio. E aí o tarô, ele tá vislumbrando um caminho aqui e fala assim, olha, vai. Todas as energias estão favoráveis e mostrando que o negócio vai ser realmente concretizado. Aí eu fico em casa dormindo Exatamente. sem trabalhar e quero que a casa chegue. Tá de sacanagem, né? Exatamente. É de brincadeira, né? E aí faz. Porém, né, observa determinada questão ou... Uma probabilidade, vamos dizer assim, é isso? Porque muitas coisas... Eu acho assim, que quando... É porque a próxima pergunta que eu vou fazer é bem complexa. E é pra mim, tá? É específica, tá? Deixa eu ver se eu vou conseguir ser clara. Se eu não for, você me... Você não sabe o quanto que isso é importante para as pessoas que estão assistindo, porque é um preconceito muito grande. Sim. E a gente vive isso, por exemplo, que eu digo poder público, né? Eu vivi alguns temas na Câmara esse ano, foram temas bastante discutidos, porque ali você tem pastores, ali você tem pessoas que têm uma opinião totalmente aberta e outras completamente fechadas. E eu sempre falei uma coisa muito bacana que eu vou dizer a você que está em casa. Ninguém é obrigado a concordar com nada. As pessoas elas não são obrigadas a concordar que existe o tarô. As pessoas têm que respeitarem que existe o tarô. Exatamente. Qual é a diferença? Ninguém é obrigado a concordar de uma outra pessoa ser evangélico. Mas as pessoas têm que respeitarem ele ser evangélico. É isso. Então, muitas pessoas têm o preconceito, como a gente já falou, por causa dos maus profissionais, né? Sim. Que a gente já voltou. E por causa também que eu acho muito pouco divulgado. Muito poucas pessoas sabem. Por exemplo, eu sou uma pessoa que eu me considero entender um pouquinho de tudo, mas tá sendo um mundo totalmente diferente para mim. Novo, e bom. Né? Bom no sentido de entender, mas eu quero que você seja direto nessa quesito que você ia falar se eu compreender ou não. Qual é a diferença? O vislumbre, ele vai acontecer, né? A gente consegue dar o vislumbre, mas existem coisas que até eu vou falar de acordo com a minha crença, sim, né? Sim, porque lógico, sem problema nenhum. Eu estudo astrologia. Astrologia. Isso. E a astrologia kármica, ela mostra que muitas coisas são deterministas por conta do trânsito da energia planetária, né? Então, assim, existem questões que a gente não tem como fugir, que são questões kármicas, né? Às vezes, vamos supor, um determinado acidente que vai acontecer. Às vezes, a pessoa, por merecimento, consegue atenuar, de certa forma, as consequências, né? Desse devido acidente. Mas, às vezes, aquilo ali já estava programado para a vida dela, ou, de repente, o desencarne de uma pessoa muito querida. Então, assim, existem diversas questões que são deterministas. E aí, como você diz, aí é uma crença sua. Exatamente. Que aí cada um tem uma sua determinada crença e aí é de acordo com isso. Exatamente, né? Então, assim, existem coisas que o tarô... Mas nessas situações, assim, deterministas, o tarô grita. O tarô grita, ele não... Entendi. Sabe? Não me gritou ainda não, né? Mas aqui ele tá fazendo o seguinte, ele tá te dando vislumbre, né? E tá te dando o conselho. 2 aconselhamentos, inclusive, né? Porque... E que tem tudo a ver com a questão que passou também. As coisas se interligaram. Sim. Em relação da pausa, do foco. Do foco, sim. Exatamente. Antes de ir para uma genérica, aí já que eu tô aqui, já vou abusar, né? Claro. É um ano eleitoral. Eu não vou perguntar dos outros, eu vou perguntar de mim. Como
vai ser esse ano eleitoral para mim. Pra você? Se eu ganho, se eu perco, se vai ser tumultuado, não. Espero dar uma boa notícia. Mas é a vontade de Deus. E agora aí nós vamos saber, Vamos saber. do tarô. Tô preparado. Essa vai ter mais um. Não vai ser fácil. Não vai ser fácil, mas o tarô vislumbra sim uma vitória pra você. Vislumbra sim. Mas não vai ser fácil. Vai ser uma. Vai ser uma caminhada difícil. Pesada, desgaste, trazer um certo sentimento de opressão, de bastante energia vai precisar ser desprendida, né, nessa caminhada. Mas a síntese é a roda da fortuna, então prevê um ciclo de conquista mesmo, né? Mostra exatamente também que a vida é cíclica, mas esse novo ciclo aí que se inicia é um ciclo próspero, é um ciclo onde você vai poder aproveitar todo esse momento de tá surfando, né, digamos assim, na onda, aproveitar para fazer todo o plantio necessário, com toda a generosidade possível e compromisso, que vai trazer bastante paz, inclusive para você, para sua família e de uma forma de completude emocional também, né? Para você especificamente. Tira duas curiosidades. Eu sou observador. Primeiro, você fecha os olhos. Esse fechar os olhos é para se conectar. E o porquê. Olha que pergunta, né? Curioso pergunta mesmo. Por que nessa pergunta específica você se viu na necessidade de ter outra carta? Outra carta. Só curiosidade mesmo. É uma previsão, né? Uma previsão mais específica. Isso. Então, eu quis confirmar. Ter mais certeza, talvez. Então, as duas falam sobre vitória, sobre fechamento de ciclo com sucesso, mas essa aqui ainda trouxe a informação de que não vai ser fácil, né? De todo o desgaste envolvido aí nesse processo. Mas você já tá até acostumado. Mila. Agora eu já virei íntimo, não é mais Camila. No bom sentido, Mila. O que você gostaria, agora invertendo um pouquinho, o que você gostaria que tivesse mais espaço? Não só para você, mas para outros profissionais. Acredito que Campos deva ter outros profissionais. Sim. E também divulgar um pouco, né? A gente quer que você divulgue um pouco dessas pessoas que estão angustiadas, que têm uma crença, que acreditam como chegar até a Mila. É exatamente um aconselhamento, como você mesmo disse também, tem a questão das crenças, né? Cada um crê de um jeito, então
Às vezes o tarô, é até uma pergunta, para uns pode ser um aconselhamento, para outros pode ser algo mais afirmatório, vamos dizer assim. Explica quando que você aconselha um amigo ou uma amiga a fazer uma consulta aí a uma profissional igual você. Quando que você acha bacana disso acontecer? Ah, a pessoa tá só procurar em momentos que isso é um grande estigma também que a gente tem, né? Sim. Ou por curiosidade, ou porque tá passando por algum aperto e aí não tô falando do tarô não, tô falando de qualquer coisa Sim. que seja mística, podemos assim dizer. Porque o tarô é místico. É místico. Então, é basicamente essas duas perguntinhas. E a última, para finalizar, quando surgiu o tarô? Você deve saber. Sim. Bom, o tarô é um oráculo, né? Então ele vai falar sim sobre previsão de futuro. Ele vai falar. Existem tarólogos que são só tarólogos que a gente chama, que fala que trabalha com tarô terapêutico, que vai muito na linha do autoconhecimento, Sim. né? Então às vezes você tá com questões. No meu caso específico, foram 3 perguntas e que as coisas se conflitam mesmo com a realidade. Sim, o meu perfil é trabalhar como cartomante, a questão do oráculo em si. Qual a diferença? O terapêutico, ele não vai abordar questões de previsão de futuro. Entendi. Você vai trazer a sua angústia, o seu problema e a gente vai entender qual questão às vezes precisa ser descortinada em você, que tá às vezes Esse no é o seu terapêutico. Isso, Esse é o no seu terapêutico. inconsciente para que você possa trabalhar aquilo ali. Sim. Né? E trabalhar a evolução daquele, às vezes é um padrão de comportamento que está sendo danoso, né? Às vezes é uma crença limitante. Então, é muito maravilhoso também, tarot terapêutico. O meu perfil, ele é oracular, então eu trabalho com as previsões, mas eu também não deixo de abordar a questão. Você mistura um pouco. Eu misturo um pouco. Eu percebi. A minha consulta não é aquela rápida sim ou não, sabe? E eu vou falar o que a pessoa precisa ouvir. Eu não vou... Não o que ela quer ouvir. Não o que ela quer ouvir. Certíssimo. Eu vou falar o que precisa ouvir, realmente. Perfeito. Até porque essa é a verdadeira função de missão das pessoas. Né? Exatamente. A sua missão não é falar o que você quer, nem o que a pessoa quer ouvir. Uhum. A sua crença da sua missão é você ajudar as pessoas através da sua missão, do seu dom. Sim. Então, tem que falar a verdade, não tem que falar... Porque às vezes... Nem todo mundo se agrada, porque muitas pessoas querem só saber o sim, o não, vai dar certo. Às vezes está angustiada com a questão, ou às vezes está tão também... às vezes tem uma venda, né? Que a pessoa está muito inserida no problema e precisa daquela solução com urgência. E às vezes só... Tem mágica. Não tem mágica. Não tem. É uma previsão, né? É uma previsão e muitas vezes vai depender de um movimento nosso, né? Uma mudança nossa. Agora eu mudei de pau para cavaco, eu vou perguntar um negócio. Aonde há nessa... Como é que eu posso dizer? O tarô é o... Qual a nomenclatura? O que é o tarô? O que é o tarô? É um oráculo. É um oráculo. Ok. Em relação à crença religiosa, ela tem alguma divergência, não da doutrina. Uhum. Zero doutrina. Porque doutrina... A religião foi inventada pelo homem. Exatamente. Deus criou o mundo, não criou a religião. É a minha crença. Quer dizer que cada um tem a sua crença, mas alguma divergência em relação a esse ser maior? Não. Na minha crença, também não. Né? Porque as pessoas são colocadas aqui Que é outra coisa também que há um preconceito enorme. Sim. Banda é o banda, outra coisa é outra coisa. As pessoas misturam.
Completamente diferente. Sim, eu digo assim, tá na minha crença pessoal mesmo, tô falando nem em relação à É porque eu acho que você religião. falou que da religião você chegou a falar, não foi? Sim, mas assim, hoje eu frequento, né? Mas eu também tenho uma visão de uma espiritualidade livre, como você falou, Ótimo. do É o meu pastor caso. e É o meu caso. né? Eu tenho essa visão de espiritualidade livre. Então, mas eu sinto essa liberdade na Umbanda, sabe? Eu não sinto essa doutrina assim muito presa, assim, como nas Nas outras. convencionais. É Exatamente. uma crença sua, a gente tem uma que crença respeitar. minha. Mas me perdi Em relação a Deus. em relação a Deus. Olha, eu acho que cada pessoa é colocado aqui nesse planeta, chega aqui com uma forma, com uma missão para ajudar alguém. A primeira pessoa que está sendo ajudada sou eu mesma, né? Quando me proponho a fazer um trabalho para auxiliar outros. Então, assim, eu acho que Deus é isso. Deus vai botar um médico para, de repente, salvar vidas, vai capacitar alguém para. E Você acredita que Deus te deu a sua missão? acredito. Ou seja, a missão que você tem de ajudar as pessoas através do seu trabalho, você acredita que Deus te deu essa missão? Acredito. Então, o que importa é isso. Acredito. Para mim, o que importa é isso. Porque, na verdade, é aquilo que eu falei mais cedo. Né? Todos nós somos falhos. Você é falha e eu também sou falho. Sim. Mas se todo ser humano vivesse em busca de tentar ajudar as outras pessoas através da sua missão, ou seja, eu tenho uma missão junto com os meus pais, minha mãe é falecida, meu pai é vivo, de tentar fazer com que todas as pessoas tenham o mesmo direito que a minha mãe teve. Minha mãe faleceu de câncer de pulmão, mas Meu pai teve também. carinho, teve atenção, teve os melhores médicos, teve tratamento. E a minha missão, o meu desejo é que as outras pessoas tenham o que a minha mãe teve. Essa é a minha missão. Eu considero minha principal missão. Bacana. Se isso vai, por exemplo, a gente tem um sonho de família de Campos um dia poder ter, por exemplo, o Hospital do Câncer, que é a cidade grande como é do interior. Não quer dizer que eu vou fazer isso, mas eu gostaria que eu conspiro para que isso um dia possa acontecer, porque eu acho câncer, eu acho uma doença horrível. Sim. E acho ela muito mal trabalhada em Campos. Tem bons profissionais, tem tudo, mas acho que poderia ser muito mais avançado. Por exemplo, câncer infantil não se trata em Campos. Particular e público, não estou falando de público, não. Particular e público. Então eu creio que Deus me deu essa missão. Então, se você crê que Deus te deu essa missão, eu acho que aí eu inverteu, é o que importa. Sim, E ia estar ajudando as pessoas. Você me ajudou hoje. Que bom, fico feliz. Então, é isso que mais importa. É de você. Sim. E as pessoas têm discernimento de que ajudar umas às outras, eu falo muito isso no meu trabalho, muito. Não é dizer o que você quer ouvir. É dizer o que tem que ser ouvido. Exatamente. Às vezes o remédio que cura é amargo, né? Amargo. Exatamente. Às vezes ele é amargo. Vamos falar um pouco como achar a Mila? Rede social, como achar? Vamos lá, gente. Olha, Eu fiquei curioso, ou eu fiquei com vontade de entender um pouco mais sobre o tarô. Eu quero... Como achar a Mila? Nas redes sociais? eu precisava, inclusive, trabalhar melhor as minhas redes sociais, sabe? Então. Mas o Instagram hoje é a rede que eu mais sou atuante. E aí lá também tem meu WhatsApp, E aí, tem os como é meus que é? contatos. Como é que escreve? @Mila, com 2 L's, Mila Costa 3 e o underline. Lá consegue acesso ao telefone e aí se marca-se a consulta para que... A consulta. O meu WhatsApp É onde é a consulta, geralmente? é online. Ah, é online? É online. Você só faz online? Atualmente, sim. Eu voltei para Campos recentemente e eu atendia em Cabo Frio. Atendia. Entendi. Cheguei a ganhar um prêmio de melhor Puxa, taróloga que do legal. ano passado. Vamos falar aí, ó. Então, ano passado foi um ano muito bom para Mila, então. Foi Com a graça de maravilhoso.
Foi maravilhoso. E aí eu tinha um espaço que eu atendia presencialmente, mas hoje eu atendo... Aí você veio para Campos. Vim para Campos. Retornou. Nascido em Campos? Nascido em Campos. Eu acho que eu tô bem de pergunta. Fabrício, quer alguma pergunta, Fabrício? Tá curioso não, Fabrício? Ué, aproveitar, né? Todo dia que nós temos Mila aqui ao nosso lado. Vamos fazer uma particular, né? Através do WhatsApp, então marca-se a consulta e faz online. Online. 2023, por enquanto, online. Quem sabe 2024... Pois é, tem planos sim. Tem planos sim. O online, ele também ele é bem maravilhoso também. A energia flui da mesma forma. Consegue-se fazer a consulta normalmente. Consegue fazer perfeitamente. Ah, que bom. Gente, @Mila com 2L, não é isso? Costa. 3 _. Procura lá no Instagram, você marca lá e vai ter um númerozinho lá do telefone, você marca no WhatsApp, faz a sua consulta, por enquanto, online. Quem sabe 2024, Mila que veio de Cabo Frio, retornou de Cabo Frio para Campos, possa estar fazendo. Mila, obrigado. Eu que agradeço mais uma vez. Um feliz 2024 para você. Que você consiga continuar com a sua missão de estar ajudando as pessoas, de ter seu trabalho. Então, que tudo corra bem. Isso que é o principal. Agradecer a oportunidade, agradecer a Nube e a Fernanda que fizeram que a gente se conhecesse. Verdade. Gratidão. Obrigado mesmo. E que a gente tenha um 2024 aí de muito trabalho, de muita correria boa. Correria boa, isso aí. Muito obrigada também, né? Um feliz 2024 para você, para todo mundo que está assistindo. Em 2024 a gente consiga realizar aí todos os nossos desejos e não esquecer do caminho evolutivo, né? Que, aliás, vai ser muito cobrado em 2024, que vai ser regido por Saturno. Então, vai ser um ano de plantou, colheu. Então, para a gente trabalhar bem... Bem o plantio. Bem o plantio. Não adianta querer colher o que você não planta, né? Sim, não adianta. É o que você falou. Vai conseguir a casa? Vou. Mas fica em casa. Trabalha não. Para ver se a casa vai chegar. A cor do ano que vem é um número... Tem energia do número 8, numerologicamente falando. Então, a cor do ano vai ser a cor rosa. A cor rosa. É a cor do ano. Toda essa questão de cura emocional, essa questão evolutiva. Tá? O ser humano, e muito curioso, semana passada a gente fez um podcast que a gente falou muito disso. Do ser humano entender que ele evolui a todo tempo. A todo tempo. Que é aquela opinião, eu sou assim, vai ter que ser assim do jeito que eu quero. Não. A gente falou muito disso, muito coincidência, muito. Falamos muito disso no podcast com o Gabriel Fará. É um fotógrafo aqui da cidade, influencer. Foi muito bacana. Obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Pessoal, terminando 2023, muito obrigado pela paciência de vocês. Não de ficar com os nossos convidados, que é mole, mas de me aturar. Aturar eu e o pessoal todo. Muito obrigado. Que vocês tenham um ano de muita paz, muita saúde. Que Papai do Céu possa abençoar todos vocês. Eu terminei muito especial. Tive o prazer de conhecer a minha amiga Mila hoje, que a minha amiga Núbia e Fernanda puderam fazer com que eu conhecesse, tirando um pouco de vocês que estão em casa, um pouco desse preconceito que a gente tem, que as pessoas têm de uma maneira geral, também por causa de profissionais também. Esse é um problema que a gente conversou com a Mila aqui, mas que as pessoas não julguem antes de conhecer aquilo que elas estão falando, tá bom? Um abraço, feliz 2024 e até ano que vem. Fui!